Boa noite a todos. Começamos agora mais uma aula do nosso curso de Parte Geral de Direito Penal. Vamos tratar hoje a respeito da extinção da punibilidade, que é quando o Estado perde o direito de punir, o chamado ius puniendi. Algumas notas aqui preliminares a respeito do Instituto da Extinção da Punibilidade. Nós vamos tratar somente das causas de extinção da punibilidade descritas no artigo 107 do Código Penal, que é o que está na parte geral, mas há também hipóteses de extinção de punibilidade previstas na parte especial do Código Penal e também na legislação extravagante. Outra nota distintiva é que a extinção da punibilidade sempre vai se dar após o início do processo, Se porventura ocorrer alguma hipótese de extinção da punibilidade antes do início do processo, não vai se tratar propriamente de uma extinção da punibilidade, quer dizer, essa extinção da punibilidade não vai ser declarada em juízo, mas ela vai se operar de outra forma, por exemplo, com um eventual arquivamento do inquérito policial ou não ajuizamento de uma ação penal que estava sendo preparada, Por aí vai, quer dizer, se a punibilidade, se o magistrado, na verdade o titular da ação penal, que é o Ministério Público, verificar que já se operou a punibilidade antes do início, a extinção da punibilidade antes do início do processo, quer dizer, ele deve se abster até mesmo de ajuizar a ação, por uma questão de economia processual e de racionalidade também. Bom, vamos tratar das hipóteses de extinção da punibilidade. A primeira hipótese tratada aqui pelo Rogério Greco é a de morte do agente, Quer dizer, é intuitivo, Vigora no direito brasileiro o princípio da intranscendência das penas. Então, quer dizer, a pena do sujeito não vai poder ser transmitida nem para os descendentes dele, nem para os ascendentes, nem mesmo para o eventual comparsa que cometeu o crime junto com ele. Quer dizer, a punição é individual, E uma vez que o sujeito morreu, então não há mais que se falar em punição, O procedimento para a declaração da extinção da punibilidade por conta da morte do agente geralmente é precedido da apresentação da certidão de óbito, no processo, e a oitiva do Ministério Público, para que o Ministério Público possa se pronunciar a respeito da certidão, a respeito do fato do óbito, e etc. E a extinção da punibilidade é declarada por sentença. Na hipótese de certidão falsa, que isso já ocorreu, o STF admite a desconstituição da coisa julgada, por a sentença de extinção da punibilidade ter sido fundada em um fato inexistente, Esse posicionamento sofre algumas críticas por parte da ala garantista da doutrina, justamente porque se trata de uma hipótese de revisão pro-societá, Eu não me recordo se a gente já chegou a ver esse conceito a respeito da revisão pro-societá nesse curso aqui, mas em síntese é o seguinte: na revisão criminal, só pode haver revisão criminal para de alguma forma beneficiar o réu, Transitou em julgado a sentença, aquilo é o máximo que a situação do réu pode ser agravada, O eventual ajuizamento da revisão criminal só pode vir para beneficiar o réu, seja para diminuir a pena de alguma forma, ou seja para alterar alguma circunstância, ou até mesmo para anular a sentença. E aqui seria uma espécie de uma revisão em desfavor do réu, Seria algo, em tese, principiologicamente vedado no direito penal, mas que é admitido pelo STF justamente por essa circunstância peculiar, de ser
do sujeito ter apresentado uma certidão falsa, quer dizer, uma fraude, né, para que essa fraude não passe impune, né, de alguma forma. Bom, a segunda hipótese são os casos da chamada doutrinariamente indulgência do príncipe, né? São os casos de anistia, indulto e graça, né? Tem esse nome indulgência do príncipe porque é uma autoridade superior, aqui no caso o presidente ou o Congresso Nacional, que concede um favor, na verdade, ao condenado, né, de alguma forma extinguindo a pena dele ou a possibilidade de punição ou atenuando, diminuindo a pena de alguma forma, né? Vamos tratar das espécies, então. Primeiramente, tratar das vedações, né? Não podem ser objeto nem de anistia, indulto ou graça os crimes hediondos e os equiparados, né? São a tortura, o tráfico de entorpecentes e o terrorismo, né? Agora sim, passando às espécies. A anistia, ela geralmente vai ter um cunho político, né? Geralmente diz respeito a crimes políticos, né? Que não são aquelas infrações comuns, né? Ou ao menos não são as infrações comuns pelas motivações comuns, né? Pode até haver ali um sequestro, algo desse tipo, um crime patrimonial, mas com outro viés, não com aquele viés que usualmente se tem nos crimes, né? Mas tendo em vista um outro tipo de finalidade, uma finalidade política. Quer dizer, uma finalidade de alguma forma desestabilizar o sistema político ou até mesmo assumir o poder, né? A competência para a concessão da anistia é do Congresso Nacional, né? O momento pode ser antes ou depois da sentença, né? Às vezes o sujeito praticou o crime, ele nem se iniciou o processo ainda, mas ele já tá anistiado, né? Quer dizer, já está livre da possibilidade de até responder um processo por aquele crime. E quanto às espécies, né, ela pode ser parcial, né, que quando diz respeito somente a determinados fatos, né, e a determinado grupo de pessoas, né, não é uma coisa abrangente, quer dizer, todos que praticaram determinado crime em determinada época estão livres de punição, né? Na parcial ele pode abranger somente um pequeno grupo de pessoas ou abranger somente alguns fatos dentro daquele contexto de várias infrações penais políticas, né? Ou pode ser total também, né? Justamente a contraposição, quer dizer, todos que praticaram infrações políticas de ano tal a um ano tal não vão responder mais, estão anistiados, né? Pode ser condicional ou pode ser incondicional, quer dizer, estabelecimento de alguma exatamente de alguma condição, né, para que o sujeito possa fazer jus à anistia, né? O indulto ele diz respeito a fatos determinados, né, sujeitos que respondem por determinados crimes, têm com determinadas características, né? A competência do presidente da República, né, por decreto, geralmente é proferido um decreto anual, todo ano tem um indulto, né? E o indulto é coletivo, né? Ele traça genericamente ali as balizas e se o sujeito, quer dizer, o status do sujeito, a condição em que ele se encontra em face da infração penal que ele praticou e outras determinadas peculiaridades que podem estar contidas no decreto de indulto, se a situação dele se subsumir àquela hipótese abstratamente descrita ali no indulto, ele vai fazer jus, né, ao benefício descrito no indulto, seja de uma redução de pena ou uma extinção da pena, né? E a graça, por sua vez, tem a mesma natureza do indulto, só que a graça é individual, né, concedida a um preso em particular, né,
e pode ser um procedimento provocado, né? O indulto aqui ele é de ofício, é uma coisa do presidente, e a graça ela pode ser provocada e tem um procedimento em que é ouvido o Conselho Penitenciário, o Ministério da Justiça, tem toda uma particularidade. Bom, outra hipótese de extinção da punibilidade é a chamada abolitio criminis, né, que é quando o fato deixa de ser previsto como fato criminoso, né? Se for existir um crime, a lei que trazia o crime estava vigente à época, né? O sujeito foi condenado pela prática daquele crime, e aí ali no cumprimento da pena a lei foi revogada, quer dizer, aquela conduta deixou de ser crime, né? Como nós vimos, a lei penal ela é móvel, quer dizer, ela pode ter ultraatividade ou retroatividade, sempre para beneficiar o réu, né? E nesse caso ele vai ter ele vai se beneficiar da lei revogadora, né? Da lei que retirou aquele tipo penal do ordenamento jurídico, né? Quer dizer, uma opção legislativa ali, o fato deixa de ser relevante ao ponto de merecer a tutela do direito penal, né? Se ele deixou de ser relevante ao ponto de merecer a tutela do direito penal, então não tem por que aquele sujeito estar preso, né? Por conta disso, já que a conduta que ele praticou passou-se então a ter o entendimento de que aquela conduta nem mesmo merecia o olhar, né, do direito penal. Cessam todos os efeitos penais, ali o cumprimento da pena, né, a multa penal, né, a reincidência, que é um efeito penal, mas permanecem os efeitos civis, quer dizer, o título executivo que foi formado ali em favor da vítima. Como nós vimos, toda a sentença penal ela forma um título executivo em favor da vítima que pode ser executado no juízo cível para obtenção da indenização cabível em cada hipótese. Esse título cível permanece válido, os efeitos civis da condenação permanecem, né? E esse abolício crimes ela pode se dar em qualquer fase, pode se dar no curso do processo, antes do sujeito ser preso, antes de, quer dizer, ser condenado, né? Ou mesmo depois de condenado, já no cumprimento da pena. Aqui a hipótese mais comum aqui é pelo decurso do tempo, né? O decurso do tempo ele abarca 3 hipóteses, né? A prescrição, a decadência e a perempção, né? Quanto à prescrição, nós vamos ter uma aula só a respeito da prescrição, né? Que na verdade é a perda do direito de agir por parte do Estado, né? Que tem uma série de desdobramentos, né? Nós vamos ter a aula que vem vai ser só para isso. Então nós vamos tratar agora somente da decadência e da perempção, né? A decadência é a perda do direito de representação ou de queixa, né? Quer dizer, estamos tratando aqui da ação penal privada ou da ação penal pública condicionada à representação, né? Quer dizer, a vítima ou o representante legal ou os que têm capacidade para suceder a vítima ou o ofendido nas hipóteses cabíveis, eles deixam, né, de oferecer a queixa ou de apresentar de alguma forma a representação, né, no prazo de 6 meses a contar da data da descoberta do autor, né? Vamos supor que a vítima sofreu ali, no caso de ação penal privada, uma injúria, né? Vamos supor que seja uma injúria por uma mensagem de internet, uma mensagem anônima, né? Que ela não sabe quem foi que mandou. O prazo decadencial vai começar a ser contado a partir da data em que ela souber quem é o presumido, na verdade, porque isso vai ser apurado no curso do processo, quem é o presumido
presumível, né, o presumido autor da infração, né? A partir daí é que vai começar a contar o prazo decadencial, né? E no caso da ação penal privada subsidiária da pública, que nós vimos também, se eu não me engano, na última aula ou na aula retrasada, né, o prazo de 6 meses vai começar a ser contado do último dia para o oferecimento da denúncia do Ministério Público. Quer dizer, no momento em que o termo inicial do prazo de 6 meses vai ser o último dia em que era possível, né, que o Ministério Público ajuizasse a denúncia, né. Esse prazo decadencial ele não se interrompe nem se suspende por nenhuma circunstância, né. Pode ter feriado no meio, pode acontecer o que for, o prazo decadencial fica correndo, né. Então, em síntese, é a perda do direito de queixa ou representação, né, por parte do ofendido ou quem lhe faça às vezes, né, em razão do decurso do prazo de 6 meses, a contar da data da descoberta de quem é o autor, o presumido autor, né, da ação penal, né, e é um prazo que não se interrompe nem se suspende. Quanto à perempção, ela é aplicável somente, é também uma hipótese de extinção da punibilidade, é aplicável somente às ações privadas, né. Ela vai se dar nas seguintes hipóteses, né, quando o autor deixar de dar andamento à ação penal privada por mais de 30 dias, né, quando ele falecer e os seus sucessores não derem andamento à ação penal em até 60 dias, né, quando ele deixar de comparecer injustificadamente a ato em que ele deveria estar presente, né, uma acareação ou alguma oitiva em juízo ou qualquer tipo de coisa em que ele deveria necessariamente estar presente, né, ou quando ele deixar de formular pedido condenatório, né, ele faz a petição toda ali, mas se não colocar no final o pedido de condenação, essa também é uma hipótese de perempção e, por conseguinte, de extinção da punibilidade. Outra hipótese é a de retratação do agente, né? Ela vai se dar somente em alguns casos, né? Algumas hipóteses legais taxativas em que o agente comete o crime, né? Mas se ele se retratar, né, tempestivamente, né, ele deixa o ato deixa de ser punível, né? E a especificação do modo como se dá cada tipo de retratação, o tempo, está descrito geralmente nos tipos penais, né? Alguns exemplos aqui são os crimes de calúnia, né, que é a falsa atribuição de crime, né? A difamação, que é a atribuição de um fato ofensivo à reputação da pessoa, né? A falsa perícia, né, ou falso testemunho, né? Se o sujeito se retratar antes da sentença, né, ele é isento de pena. A retratação, né, a definição aqui jurídica da retratação seria o seguinte: quando o sujeito, perante a autoridade, né, ele admite o erro, né, e retira o que disse. Seria esse: o sujeito comparece perante a autoridade, admite o erro e retira a mentira, na verdade, que ele havia falado, né? No caso da falsa perícia ali, a fraude, né? Outra hipótese é a hipótese de perdão judicial, que também só vai se dar nos casos pré-determinados pela lei penal, né? Isso vai estar previsto também taxativamente na lei, né? Por exemplo, no artigo 121, artigo que trata do homicídio, né? Por vezes, quando a pena se tornar desnecessária, né, face das circunstâncias, de fato, o juiz pode deixar de aplicar a pena, né? Este é o chamado perdão judicial. É o que se dá, por exemplo, naqueles casos em que o pai ou a mãe acidentalmente mata o filho, né, vamos supor, por
É uma situação que impõe um sofrimento em tal medida para os pais, né, para a pessoa que praticou o crime, que a aplicação da pena se torna completamente desnecessária, completamente sem sentido. Por exemplo, um pai que, supor que o pai tenha esquecido o filho no carro com o vidro fechado, né, isso acontece com relativa frequência e a criança vem a falecer, né. Você vai pegar esse pai que está completamente tá com a vida destruída e vai pegar e jogar o cara na cadeia. Para quê? Que sentido faz isso, né? Bom, a doutrina entende, inclusive, que se estiverem preenchidos os pressupostos de fato, quer dizer, se estiver configurada uma situação em que realmente a pena se tornou desnecessária, não é uma mera faculdade do juiz, né, mas é um direito subjetivo do agente, quer dizer, é um direito que se incorpora ao patrimônio jurídico dele e que é exigível, né? Ele pode exigir, né? Tem direito a isso. Outra hipótese também está prevista na legislação extravagante, né, mas que o Rogério Greco trata um pouco aqui, é na Lei de Proteção à Testemunha. Né? Tem também modernamente, né, esse livro aqui é de 2010, depois disso saiu a Lei de Organizações Criminosas, tem a Lei de Lavagem de Dinheiro, né, que são leis mais novas que tratam também do perdão judicial por aquela famosa colaboração premiada, né, e etc. Né? Na Lei de Proteção à Testemunha, eu não vou nem tratar disso aqui porque na verdade isso aqui ficou um pouco deslocado dentro do ordenamento jurídico, uma vez que, se eu não me engano, ou é a Lei de Organizações Criminosas ou é a Lei de Lavagem de Dinheiro, que tem um regramento muito bem feito, muito pormenorizado da questão do perdão judicial e etc, como é que se dá isso aí. E esse regramento ficou meio que paradigmático para todas as outras leis, né? Aqui uma última hipótese aqui, as hipóteses de renúncia e perdão, né? Nós já vimos um pouco isso na aula passada, né? Na renúncia, né, pelo princípio da indivisibilidade, se o sujeito na ação penal privada renunciar ao direito de ação em face de um dos ofensores, essa renúncia se estende automaticamente a todos. Quer dizer, ele não pode escolher contra quem ele vai ajuizar a ação. Ou ajuiza contra todos, ou não vai ajuizar contra ninguém, né, por força de lei. Né. Essa renúncia ela pode ser expressa, né, quando o sujeito se manifesta ali de forma clara, ou ela pode ser tácita, né, quando de alguma forma a prática de atos incompatíveis com, com uma ação penal, né, em desfavor daquele sujeito. O Rogério Greco enuncia aqui, por exemplo, quando o ofendido, né, convida o suposto ofensor para ser padrinho de casamento dele, né, quer dizer, um ato ali de amizade, ali, de fraternidade que é incompatível, é incongruente com a litigância de caráter penal, né, seria uma espécie de perdão tácito. Na Lei 9.099, que é a Lei dos Juizados Especiais, a composição civil dos danos, quer dizer, quando o ofensor e o ofendido acertam ali uma indenização, uma reparação, né, ali de caráter civil, isso aí acarreta também a renúncia ao direito de queixa, é uma hipótese prevista na Lei dos Juizados Especiais. O perdão também é um instituto típico da ação penal privada, né? Ele pode ser tanto feito dentro do processo quanto fora do processo, né? E também, assim como a renúncia, de maneira expressa ou de maneira tácita, né? Por meio da prática de atos incompatíveis ali com ânimo, né, de ajuizamento de uma ação penal, né? Os efeitos de ambos, né, vai ser a extinção da punibilidade, né? O efeito de ambos vai ser a extinção da punibilidade, né?
se o perdão, o ofensor ali ele pode aceitar ou não, né, o perdão. Nós vamos supor que haja mais de um ofensor, o perdão for oferecido a um e ele aceitar, isso acarreta a extinção da punibilidade de todos, né? Exceto se o querelado recusar expressamente, né? Se um aceitar e o outro ficar quieto, extinção da punibilidade de todos. Agora, se um recusar, né? Se ele tiver uma manifestação ativa contrária à concessão do perdão, ele não produz efeitos em relação àquele que recusou, né? E se vamos supor que haja mais de um ofendido, né? Na hipótese, quer dizer, mais de um querelante. Se um querelante concedeu o perdão, aquele perdão vai valer só em relação a ele, né? O outro querelante é a pessoa que está ajuizando na ação penal privada, né? O ofendido. Se o outro querelante, isso não diz respeito ao outro querelante, né? Como se fossem aí, como se fossem ações autônomas ali, apesar de em face das circunstâncias tá tudo sendo resolvido ali na mesma ação. Bom, meus caros, quanto à extinção da punibilidade era isso. Muito obrigado pela atenção, boa noite. E possivelmente a aula que vem será a nossa última aula do curso de Parte Geral de Direito Penal. Fechamos o curso. Muito obrigado.